Eu cumprimento os irmãos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados e queridos irmãos, meu nome é Roberto, sou evangelista e este é o segundo vídeo que estou produzindo para a internet. Nesse vídeo eu vou falar de dois medicamentos, louvado seja Deus, que foi preparado por Deus desde o princípio da criação, mais precisamente no sexto dia, certo? No primeiro vídeo eu falei a respeito do sistema imunológico, da vacina e do soro antiofídico. Agora nós vamos falar desses dois medicamentos, né? Esses dois medicamentos, amados e queridos, eles vão reaparecer simultaneamente a partir do ano de 1900, né, no século XX. Louvado seja Deus porque Deus ele tem o tempo certo para todas as coisas. Até o ano de 1900, a população mundial era de 1 bilhão e 700 milhões de pessoas. A partir de 1900, ou seja, em 100 anos apenas, a população mundial praticamente triplicou. Foi para 7 bilhões e 800 milhões de pessoas, né? Então é importante nós falarmos a respeito de um medicamento, amados. Enquanto não se cogita a preparação de uma vacina devidamente comprovada cientificamente, né? Comprovada cientificamente, é dizer que num remédio, dizer que numa vacina e que leva à morte, isso gera pânico entre a população, amados queridos irmãos. Isso gera pânico, desenvolve doenças, né? Além de agravar algumas pessoas que já se encontram doentes. Então nós vamos estar falando desses dois medicamentos na Bíblia Sagrada, né? Nós vamos levantar esse assunto agora, né? Que é de muita importância para a gente confortar nosso coração e buscar cada vez mais entendimento nas coisas de Deus, né? Louvado seja Deus. Então, o primeiro ser vivente a ser morto em toda a história da humanidade foi um cordeiro. Porque assim que Adão e Eva desobedeceu o mandamento de Deus no jardim do Éden, o pecado entrou no mundo, ou seja, o vírus entrou no coração de Adão, né? Louvado seja Deus. Então Deus já preparou o medicamento tanto para a cura do pecado quanto para a cura das enfermidades que haviam de vir sobre a humanidade. Louvado seja Deus. Então a morte do cordeiro, ele foi para, louvado seja Deus, para pagar o preço do pecado. Porque você sabe que o salário do pecado é a morte, né? E então Jesus Cristo, quando fez essa obra de salvação ali na cruz do Calvário, ele pagou o preço do pecado, né? E então ele praticamente, louvado seja Deus, você levou sobre ele os meus pecados e os teus pecados, para que nós tornássemos nova criatura em Cristo Jesus e fazer verdadeiramente a vontade de Deus, né? Louvado seja Deus. Mas quando ele realiza esse gesto de amor, de morrer em meu lugar, em teu lugar, porque era eu que deveria estar na cruz do Calvário e não ele, por causa dos meus pecados, né? Porque Cristo era inocente, Cristo não tinha pecado nenhum, mas ele pagou o preço na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Então ele com esse gesto de amor, então o Espírito Santo ele entra dentro do nosso coração, né? Louvado seja Deus. Ele destrói a natureza pecaminosa, ele muda a nossa natureza que está dentro do nosso coração, uma natureza pecaminosa para uma natureza santa. Louvado seja Deus, de maneira que o vírus não consegue se reproduzir mais dentro do coração, de maneira que o pecado não consegue mais, louvado seja Deus, se reproduzir dentro da nossa vida, né? Louvado seja Deus. Então, mas como que nós podemos encontrar hoje esse medicamento? Louvado seja Deus. Então é sobre esse aí que nós vamos conversar. Primeiramente sobre esse medicamento, depois nós vamos estar falando sobre o outro medicamento, né? Então esse tratamento aí, com esse medicamento, preparado por Deus desde o princípio da criação e que aparece simultaneamente a partir de 1900, ele é o tratamento da malária, é o tratamento do lúpus e também da artrite. Esse remédio, amados e queridos irmãos, ele consiste em entrar dentro da célula, né? Mudar o pH da célula, de maneira que o vírus não consegue mais se reproduzir lá dentro. Louvado seja Deus. Você sabe que tudo nesse mundo tem o pH, né? Se você vai fazer produtos químicos, tem o pH. Se você vai colocar água para aquário, tem o pH. E tudo tem o seu determinado ponto, né? E a nossa célula também tem esse esquema de equilíbrio dentro do nosso organismo, né? Então, quando o vírus entra, mas o pH, a natureza lá dentro foi mudada, o pH foi mudado, então o vírus não consegue se reproduzir
e ele então perde essa força de destruir as outras células, e ali ele vai encerrar, né? Louvado seja Deus. E isso tem comprovação científica, né? Esse é um medicamento que tem comprovação científica. Eu vi uma entrevista na Record News, no canal das redes sociais, do YouTube, em que deixa eu pegar aqui o nome do médico, né? É um cardiologista. Essa entrevista foi publicada no dia 27 de março de 2020, né? O professor, né, Dr. Dante Serra, ele confirma esse esquema de cura através desse medicamento. Um outro médico também eu assisti uma entrevista publicado pelo professor e doutor Spreusser, no canal Hoje em Dia, né, publicado no dia 9 de abril de 2020. Então, esses são especialistas renomados na área médica e são categóricos em afirmar que este é a função do medicamento dentro do organismo da pessoa. Louvado seja Deus. Isto, amados e queridos irmãos, que eu tenho falado, ele não vem da minha imaginação fértil, não. Não vem de meu próprio entendimento. São informações oficiais, informações dos livros de ciência, informações de especialistas, de entrevistas publicados no YouTube, né? Louvado seja Deus. Então, eu queria ainda ressaltar que a respeito desse medicamento em outros vírus do sistema respiratório, eu não posso afirmar, porque não foi feito nenhum estudo, né, nesse sentido. Louvado seja Deus. Mas a verdade é que nossa enfermidade que apareceu aí, ela está sendo bem encontrado bons resultados, né? Louvado seja Deus. Mas o que a comunidade científica está preocupada, amados queridos irmãos, são os efeitos colaterais, né? Louvado seja Deus. Esse remédio, amados, é vendido nas farmácias, nas drogarias. Louvado seja Deus. E até há pouco tempo, ele era vendido sem prescrição médica, era vendido para criança, né, pediátrico e para adulto. Louvado seja Deus. Bom, o que eu digo a respeito desse assunto, louvado seja Deus, é o seguinte, amados queridos irmãos. Se tiver um surto de malária na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, vai morrer todo mundo então, né? Louvado seja Deus. Então esses pacientes aí de lúpus, esses pacientes de malária, de artrite, tem que parar imediatamente com o medicamento. Louvado seja Deus. Se a preocupação da comunidade científica é tão grande assim em evitar que a pessoa beba esse medicamento, né? Louvado seja Deus. Mas, amados, nós vamos falar agora do segundo medicamento, né? Louvado seja Deus. É um antiparasitário. E louvado seja Deus, assim que o cordeiro é morto, Deus então cobre o homem e a mulher com a pele. Isso está em Gênesis, capítulo 3, versículo 21. Então, amados e queridos irmãos, Deus, primeiramente, ele muda a natureza pecaminosa dentro de Adão. Louvado seja Deus. E a segunda atitude de Deus, louvado seja Deus, é revestir o homem com a pele, com o seu poder. Louvado seja Deus. Então, Deus, que é conhecedor de todas as coisas, Deus que é de infinita sabedoria, amados irmãos, já sabia que havia pessoas que não iam tomar esse medicamento por questões ideológicas. Louvado seja Deus. E por isso Deus preparou esse outro medicamento. Então está à disposição dessas pessoas nas farmácias, louvado seja Deus, esse antiparasitário, que está sendo usado na Austrália com sucesso, na prevenção e tratamento. Louvado seja Deus. E publicado também nas redes sociais, né? O estudo em torno deste medicamento, louvado seja Deus, é uma proteção que ele coloca em volta da célula. Louvado seja Deus, não permitindo que o vírus entre dentro da célula e se reproduza. Louvado seja Deus. Então, quando ele não consegue entrar dentro da célula, ele fica inerte. Ele não tem valor nenhum, ele não faz mal algum. Louvado seja Deus.
e fica propício ao sistema imunológico, então, de destruí-lo. Né? Louvado seja Deus. É assim nas viroses que nós temos todo ano aí, com essa gripe aí que todo ano a gente pega. Louvado seja Deus. A gente toma medicamento para o sintoma, mas não para a causa. Né? Porque a causa é uma questão do sistema imunológico trabalhar ali dentro para destruí-lo. Louvado seja Deus. Né? Essa proteção que é colocada em volta da célula, que Deus preparou para o homem, ele pode ser visto em volta do planeta Terra. Louvado seja Deus, amados queridos, em volta do planeta Terra tem uma proteção que se não existisse esse escudo, estaria chovendo pedra na nossa cabeça 24 horas por dia. Louvado seja Deus. É que nós não conseguimos enxergar porque são pedras pequenas e eles se desintegram na atmosfera. Mas se não tivesse essa proteção, louvado seja Deus, nós tínhamos que estar andando de guarda-chuva. E um guarda-chuva muito resistente para aguentar todas as pedreiras que vêm na nossa cabeça. Louvado seja Deus. Então essa proteção é a mesma que está dentro da célula. Depois, louvado seja Deus, nós temos o óvulo. Quando o óvulo é fecundado, o espermatozoide entra dentro do óvulo e cria-se um escudo em volta, uma proteção em volta, e 200 a 400 milhões de espermatozoides ficam de fora, não conseguem entrar. Louvado seja Deus. A própria criança na gestação, dentro da barriga de uma mulher, ele está ali protegido de muitas coisas ali dentro. Louvado seja Deus. Tem uma proteção especial. E na antiguidade, quando se construía uma cidade, louvado seja Deus, então se construía também uma muralha por fora, porque o ataque dos inimigos era constante naquele período da história. Então a gente entende que esse medicamento, ele tem respaldo bíblico. Louvado seja Deus. Muito bem, amados e queridos irmãos, nós vemos esse medicamento, então, que foi preparado por Deus desde o princípio da criação. E não somente esses medicamentos aí, mas todos aqueles remédios que estão na farmácia, tudo foi inspiração divina na mente dos cientistas. Louvado seja Deus, porque Deus já preparou desde o princípio da criação, louvado seja Deus, para amenizar o sofrimento da população. Louvado seja Deus, quando a população não crê em Deus, né, e tem dificuldade de aceitar aquilo que Deus providencia para o homem. Louvado seja Deus, mas Deus, ele é misericordioso, e ele então, do céu ele observa, né? Louvado seja Deus, o sofrimento, e ele então providencia. Louvado seja Deus. Então todo medicamento, ele é providência divina. Tudo que está na farmácia, todos os remédios, são de providência divina. Louvado seja Deus. Nós podemos observar, através de um cientista russo chamado Mendeleev, ele queria colocar em ordem a tabela periódica dos elementos químicos, e ele estava ali quebrando a cabeça dele, e ele não conseguia colocar, louvado seja Deus, em ordem. E ele, até altas horas da noite, ele então adormeceu, se debruçou sobre a mesa e adormeceu, louvado seja Deus. E então os elementos começaram a viajar na mente dele, naquele sono que ele estava tendo. Os elementos começaram a viajar ali na cabeça dele e começou a se posicionar na sua posição. Louvado seja Deus, de maneira que quando ele acordou, ele se lembrou de tudo aquilo que ele tinha sonhado. E ele então colocou naquela ordem e, louvado seja Deus, e a ciência está aí usando a tabela periódica de elementos químicos até hoje. Louvado seja Deus. Agora, quem foi que inspirou isso na mente dele para que ele colocasse em ordem? Louvado seja Deus. E a comunidade científica admite que ele tinha um talento assim de profeta, um talento de vidente, né? Porque aquela parte que ficou em branco, que não foi preenchido, 4 anos depois ele passou a ser preenchido, foi descoberto o elemento químico e encaixou ali naquele lugar. Louvado seja Deus. Então a comunidade científica, ela tem
entendimento de que, louvado seja Deus, algo de sobrenatural aconteceu sobre a vida de Mendeleev, né? Louvado seja Deus. Eu queria dizer também que o presidente da República, Jair Bolsonaro, teve uma grande oportunidade de colocar a doutora Nise Yamaguchi como ministra da Saúde, louvado seja Deus, porque um ministério como esse necessita de uma pessoa especializada no assunto, uma pessoa que tenha, louvado seja Deus, entendimento naquilo e que ela tenha coragem de entrar dentro dos hospitais, fazer investigação, porque a população, louvado seja Deus, necessita de informações corretas a respeito desse assunto. Louvado seja Deus. A doutora Nise Yamaguchi era uma grande aliada, louvado seja Deus, para a vida, né? Para combater, louvado seja Deus, em favor da vida, para que muitas pessoas fossem curadas de todos esses males, né? Louvado seja Deus. Mas oportunidades vão ter ainda, vão aparecer. E vamos pedir a Deus, né, que trabalhe na mente do nosso presidente da República, para que ele, louvado seja Deus, coloque as pessoas certas nos seus devidos lugares. Louvado seja Deus, para que nós possamos, louvado seja Deus, ver a obra operando ali naquele lugar. Louvado seja Deus. Bom, eu vou terminar esse estudo agora, que nós fizemos agora, louvado seja Deus. Tivemos aí o sistema imunológico, a vacina, o soro antiofídico, os medicamentos providenciados por Deus na criação do mundo, né? Esses medicamentos, enquanto não aparece uma vacina comprovada cientificamente. Louvado seja Deus, é necessário que seja assim. Mas, louvado seja Deus, existe aí um combate contra isso, mas louvado seja Deus, nós vamos estar conversando sobre esse assunto no próximo estudo, que vai ser sobre o capítulo 12. Louvado seja Deus, capítulo 12 do Apocalipse, que vai trazer grandes revelações a respeito do que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Louvado seja Deus. Então eu dou graças a Deus porque Deus trabalhou no seu coração para estar comigo aqui estudando a palavra de Deus, e eu convido você já para o próximo vídeo para nós assistir, porque vai falar do presidente Jair Bolsonaro, que foi escolhido por Deus, louvado seja Deus, para esse momento presente. Foi escolhido muito antes do Apocalipse, louvado seja Deus, para estar agindo nesse momento em favor da vida, louvado seja Deus. Então a gente vai estar estudando isso aí no próximo estudo agora. Você vai ver como que o presidente da República foi inserido nessa profecia, louvado seja Deus, e é um trabalhar tremendo do poder de Deus. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.